Olá, nono ano, sejam bem-vindos a esta videoaula. Vamos começar a nossa aula com esta reflexão, esse vídeo. Depois eu explico um pouco sobre a agenda e nosso capítulo, tá? Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos hoje iniciando o capítulo 3, Religião e Religiosidade no Mundo Global. Também vamos ver um pouco sobre globalização e religião, uma explanação nas páginas 82 a 85, e a sua atividade só é uma página, tá? Página 84. Então, no capítulo de vocês, na abertura, tem essa frase de Thomas Paine, que diz: a minha pátria é o mundo e a minha religião a prática do bem. Essa era a opinião de Thomas, para complementar aqui o assunto religião e religiosidade no mundo global. Na página 81, na seção Novos Horizontes, a introdução do capítulo, tá? Para a gente discutir um pouco. A globalização provocou nas pessoas uma série de transformações que impactaram as relações sociais, a economia, a comunicação, a geopolítica e a religião. No mundo com uma rica diversidade de culturas, algumas religiões se dispõem a dialogar com outras, mas há aquelas que se fecham ao receio de se misturar e perder a sua identidade. O que você compreende por globalização? Pense em sua realidade e suponha alguns impactos da globalização na experiência religiosa. Obviamente vocês não vão interagir comigo agora, né, porque é uma videoaula, mas que você possa pensar aí, qual é a sua concepção de globalização quando você fala nesse nome? O que é que vem inicialmente à sua mente? Na minha, vem avanço tecnológico, mas faz até parte, mas não é só isso, com certeza não é só isso. A globalização ela vai tão além da tecnologia ou de qualquer outro avanço. Na verdade, a globalização é tudo, é a evolução de todos os campos, as áreas que possam existir na vida humana, na vida social, né, na economia, comunicação, como fala aí. Esse ser globalizado, ser conectado, ter uma forma mais rápida de comunicação, de entendimento, de junção, de tantas coisas. Então, a globalização ela não tem como se definir em uma frase pequena ou então em algo pequeno. Tá? Ela
tem muitos campos a ser discutidos e tudo mais. Cada um tem suas concepções, né? Aí vamos ver, perguntar aqui o que é que afeta na experiência religiosa. Muitas coisas afetam a religião tem afetado a globalização tem afetado na religião, principalmente a perda de alguma religião, a perda da fé, né? Até nisso também já aumentou. Na página 82, globalização e religião. A globalização como um fenômeno pode ser interpretada por diversas formas pelas múltiplas ciências, desde a antropologia, a sociologia, até a geografia e a filosofia. Deixa eu pôr no livro, só um instante. Vocês acompanhem, tá? Na página 82, por gentileza. Ou, se preferir, né, não vai ter tudo aí, não vai dar para ver a imagem, as legendas aqui no slide, mas na 82 dá para ver de forma completa, de forma panorâmica. De filosofia. Mas podemos sintetizá-las como um movimento de quebra de fronteiras, de expansão, que perpassa os indivíduos, as sociedades e as tradições religiosas, e é marcado pela homogeneização econômica, política, cultural e social entre os países e os povos. Quanto à religião, a globalização tem impactos diversos e contraditórios. Se, por um lado, as religiões procuram uma integração em âmbito global, principalmente em relação aos grandes temas da humanidade, por outro, a realidade nos apresenta um mundo totalmente marcado pelo pluralismo religioso. Diante deste cenário de globalização, vamos conhecer quais são os principais desafios que as tradições religiosas enfrentam. Então é justamente isso que eu estava falando. Muitas vezes nós temos muitas opções que acabamos nem escolhendo a que a gente queria, ou então a que se encaixa totalmente no que a gente pensa, no que a gente acredita. Como hoje as aulas virtuais, as aulas remotas. Você tem a videoaula, ok, é a sua obrigação de aluno assistir aquele conteúdo para sua carga horária, para o seu entendimento daquela série, vocês sabem disso. Mas quando a gente vai para a internet, quando a gente utiliza a internet, dá vontade de assistir outras coisas, de ver outras coisas, talvez de outro professor, outro conteúdo, acelerar ou voltar. Tem muitas opções, né? Porque tudo está disponível em rede. Aí você, diante de tantas opções, acaba perdendo o foco, certo? Isso acontece que eu estou querendo comparar a globalização e a religião. Diante de tantas coisas que a globalização nos traz, possa ser que muitos de nós estamos perdendo essa essência religiosa, certo? Como diz aqui, o pluralismo religioso. Não só de forma geral a globalização, mas também de tantas religiões que estão sendo adaptadas e as pessoas procuram aqui se encaixam, porque a gente não quer muitas vezes escutar a verdade. É o que está na Bíblia, é a verdade, obviamente, você tem que seguir isso. Mas algumas religiões tipo vão adaptando, né? Vai tirando as partes mais pesadas, entre aspas, as que mais ofendem as pessoas e deixa só a parte linda, maravilhosa, né? Propagam só essa parte de muita esperança e pouca justiça. Então, isso é perigoso também. Acontece muito isso. O pluralismo religioso e identidade. Diálogo possível. Ainda na página 82. O primeiro desafio é que todas as tradições e indivíduos de fé religiosa compreendam a importância de abrir-se ao diálogo, à acolhida e à convivência com o diferente nesse contexto marcado pelo pluralismo religioso. O pluralismo cultural e religioso pode ser entendido como uma reação à homogeneização da globalização. Os efeitos deste pluralismo são múltiplos, desculpa.
Algumas pessoas podem configurar seus próprios sistemas religiosos, tendo como norte não mais doutrinas ou ritos das tradições religiosas, mas aspectos pessoais. O indivíduo, mesmo vinculado a uma tradição religiosa, pode ter mais liberdade de diálogo com outras tradições em uma sociedade com um pluralismo de identidades culturais e religiosas. Pode haver um reforço de identidade na relação com a alteridade e instituições religiosas tradicionais mostram sinais de crescimento no mundo. Apesar de provocar reações diversas, a globalização causa impacto em todas as tradições religiosas, influenciando, transformando ou aniquilando identidades locais. Na página 83. Em contrapartida, algumas religiões, mesmo sentindo esses impactos, tentam resistir às mudanças, demarcando a identidade local com as suas singularidades e diversidades, e afastando a possibilidade de homogeneização à mistura cultural. É daí que vem o segundo desafio: manter a identidade cultural de uma tradição religiosa no contexto da globalização. Algumas comunidades locais tentam resistir. Sabe-se que estas tradições não desaparecerão por conta da influência transformadora da globalização, mas certamente ocorrerão mudanças em seus status. Entre suas experiências da religiosidade popular, podemos citar benzeções, procissões e festas de padroeiros. Aí nessa imagem aqui você tem a explicaçãozinha, os valores em prol da dignidade humana pregados pelas religiões possibilitam um diálogo entre elas. Tem todo esse resto de conteúdo, mas eu vou finalizar aqui, tá? Nessa imagem, na página 83. A gente vai discutir bastante de forma melhor na próxima aula. Acho que vai ser mais vantajoso para a gente pegar, se aprofundar mais. Eu quero só comentar ainda essa parte da dificuldade, né, do pluralismo religioso e identidade. Às vezes pode haver um diálogo, dificilmente, tipo, como se fosse um sincretismo religioso, que é a junção de uma religião com outra, sem perder a 100% da identidade de uma. É como se fosse 50% de uma, 50% de outra religião, formando uma nova religião. Isso é o sincretismo. A quantidade de religiões que tem hoje em dia tem o risco de perder todas as identidades das primeiras religiões, né? E acabar meio que sendo a bagunça total. Ninguém entende mais quem é quem. Algumas religiões são bem parecidas mesmo. Não é nem religião, eu diria, deixa eu ver, costumes dentro da religião. Tipo assim, no protestante, acho que é protestantismo, é esse nome que se fala, creio que seja. Tem outro termo para praticar para quem é protestante, né? Existe até não sei se seria a palavra certa, preconceito, mas não, eu acho que são denominações. Tem gente que não gosta de usar esse nome. Tem gente que gosta de usar evangélico, porque evangélico é mais tipo fechado a algumas igrejas. Quando se fala em protestantismo, abre mais a outra, até algumas seitas também, certo? Então, eu já ouvi isso, uma pessoa evangélica, uma amiga minha, até ela falou assim, não, nós somos evangélicos, protestante já é algo mais abrangente, e a gente não se identifica dessa forma. Eu não sabia, não tinha conhecimento, pedi desculpa, e depois disso eu aprendi. Mas vou usar aqui o termo como protestante total, de forma abrangente, tá? Então, dentro do protestantismo, tem algo que muitas igrejas são bem parecidas, mas com diferenciais de pastor para pastor, de congregação para congregação, até mesmo na igreja católica, por exemplo, as comunidades católicas, se chama, por exemplo, a que eu participo, né, como vocês devem saber, devem lembrar, eu participo da comunidade chamada Shalom, comunidade católica Shalom. Tem outras comunidades de renovação carismática, tem
Canção Nova, que é bem conhecida também. Tem aqui mais local, aí em Cascavel, né, a Paz e Bem, entre outras. E cada um tem suas características diferentes, mas seguindo um padrão maior, tipo assim, dentro de um grande círculo, mas cada uma com as suas características, né? É isso que acontece nas religiões também. Esse pluralismo que eu estava querendo falar para vocês é justamente isso, que existem várias opções, algumas são bem parecidas com a outra, e corre o risco de não ter uma identidade. Qual é o diferencial de uma para a outra? Por que, que eu estou aqui e não ali? Por que, que eu estou seguindo esse pastor e não aquele? Por que, que esse padre falou isso e aquele já falou diferente? Né? Existe esse risco muito grande. Possa ser que haja um diálogo, como até o nome diz, né, um diálogo possível, mas também possa ser que isso seja um ponto negativo. Vamos vendo, né? Vamos confiando em Deus, com certeza, para que tudo isso dê certo, tá? Deus é mais, um grande abraço e até a